Oi, gente. Bom, voltando para minha saga de falar sobre os livros que marcaram a minha vida, eu trouxe aqui este pequeno grande livro, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. E pequeno porque ele é um livro de menos de 100 páginas, mas grande porque esse livro é uma coisa, assim. A edição que eu tenho é de 2013, mas o livro ele foi publicado originalmente em 1929, né? E é interessante trazer aqui o seguinte: o Rilke, ele era um poeta austríaco, né? E eu não sou uma pessoa da poesia, né? Eu sou uma pessoa do romance, do conto, da crônica, e ele era um poeta. Então, assim, se você me perguntar, você já leu uma poesia do Rilke? Eu vou dizer assim, eu acho que eu conheço duas, né? Poesias dele. Mas o que ele fez e que realmente me marcou foi isso aqui. Trazendo um contexto, né? Ele vai. Ele se baseia em um fã do Rilke, né? Que o Rilke ele fez muito sucesso no início do século XX. E aí, lá em 1902, 1903, um rapaz chamado Franz Capus, que era um cadete até, ele tinha essa aspiração, né, de ser escritor e ele um dia, depois de uma conversa, pensa assim: acho que eu vou mandar as minhas coisas, o que eu tenho aqui, pro Rilke avaliar. Pode ser que o Rilke nem responda, né? Só que o que ele menos espera acontece. O Rilke responde. E não responde só numa carta, né? Ele responde através de várias correspondências, né? Eles vão escrevendo um para o outro e se tornando amigos ali durante alguns anos. Esse livro ele vai falar então não só da escrita, mas ele vai falar sobre a vida no geral, sobre religião, Deus, sobre crítica, sobre solidão, sobre sexo, sobre essa coisa que é a vida, que a gente não sabe o que faz, né? Mas ela também é incrível e também pode ser hostil em alguns momentos e situações. E é importante eu trazer aqui que o contexto que eu li esse livro faz toda a diferença, tá? Essa edição eu ganhei em 2014, eu estava no meu último ano do ensino médio, e eu tive o privilégio de estudar numa escola onde eu tinha disciplina de música. E eu sempre fui da música, né, do teatro e tal. E no final do ano letivo, né, eu estava me formando, a minha professora de música, Maria Helena, inclusive não sei se ela tem redes sociais, eu não tenho ela nas redes, então daqui a pouco, né, se ela aparecer aí, oi, você é a responsável por fazer eu gostar desse livro e por ele ter me marcado. É, e ela falou ela me entregou esse livro e ela falou uma coisa que eu tenho até hoje na minha cabeça, que era assim: Fevi, nunca pare de cantar, ou não abandona a música, né? E aquilo ficou comigo, aquilo foi tão precioso, porque se hoje eu tenho muitas dúvidas sobre a minha artisticidade, né? Eu, enquanto artista, imagine na adolescência, né? Um jovem de 14, 15 anos, jamais imaginaria que ele um dia poderia concretizar alguns sonhos. Como, por exemplo, eu tenho músicas no Spotify, né? Eu participo de montagens de teatro, faço parte de um grupo teatral, faço parte de um simulativo agora. Então, assim, né? Doido. E esse livro ele foi muito importante, porque aí, nesses momentos nesse momento, né, nesse momento da adolescência, que a gente tá cheio de dúvidas sobre quem a gente vai ser, sobre quem eu vou me tornar, o que que eu vou fazer para chegar daqui, qual vai ser minha carreira, como vai ser, né, eu seguir a minha vida agora que eu sou um pouco mais responsável sobre as coisas, né? É, isso aqui foi ouro. O Hilke e o Franz, né, eles trazem muitas reflexões sobre você estar perdido na vida às vezes e ter que encarar algumas coisas. Então, esse é um livro muito sobre esse sentimento, né? De tipo, você não sabe o que vai fazer,
ele traz muitos conselhos, o Ryuk, né? Tanto que toda vez que eu tô meio perdido na minha vida, eu gosto de reler. Então eu já li e reli esse livro assim várias vezes. E tem uma outra coisa que me pega muito, é que pelo fato do Ryuk ser um escritor, ele usa da literatura para trazer reflexões que se estendem à vida por completo, né? E isso me toca muito, porque para mim a literatura, ela, em toda forma de arte que eu me coloco, a literatura é sempre a semente, o ponto de partida para qualquer outra coisa que eu vou fazer. Quando eu fui fazer teatro, foi pela influência da literatura, né? A literatura tá no teatro, né? E quando eu fui me aventurar na música, a literatura tá na música também, né? Então, é, isso aqui me toca muito, porque ele fala muito sobre essa importância da escrita, da literatura e do olhar para a vida, né? E do olhar analítico, mas também não só do olhar analítico para a vida, mas do olhar é, intuitivo também, né? De se deixar levar, entender como você é e que você percebe sobre as relações, sobre os outros, sobre si mesmo. De certa forma, esse livro, ele me entendeu muito antes sequer de eu me entender. Por isso, ele é um dos meus favoritos da vida.